Ortiz. Olá, Jackson, seja muito bem-vindo. A filosofia da BNCC dos pareceres de 2015. Isso. Muito bem, Jackson. Tá. Bom, o meu trabalho, ele é parte já do meu primeiro capítulo da dissertação, uma parte. Nas conversas com o meu orientador, ele me propôs, que é o professor Alessandro Pimenta, a fazer algo diferente na linguagem dele. Tentar fazer uma leitura da BNCC de 2018 com os pareceres feitos por três professores, Eduardo Barra, Felipe Cepas e a Patrícia Velasquez, para a BNCC que seria de 2016, para os esboços de 2015. É a mesma BNCC? Não. Mas ele pediu para que eu fizesse um esforço para fazer essa leitura. Já tem uma boa parte escrita, e é esta escrita que eu vou ler para vocês hoje. O professor Alessandro já deu uma lida, esses dias já conversamos, mas não é ainda um trabalho finalizado. É só uma primeira parte da pesquisa, da dissertação, do primeiro capítulo da dissertação. Primeiro parecer que nós vamos ler, vamos fazer análise. Está estruturado, primeiro, feita uma análise de cada um dos três professores, depois uma análise da BNCC. Felipe Cepas, leva o leitor de seu parecer a indagar-se como podemos propiciar escola de qualidade que leve o jovem a efetivamente a desenvolver seus direitos de aprendizagem com as escolas de estruturas que temos. Muito se cobra dos professores, dos alunos, mas como exemplifica o nosso autor, muitos deles sequer possuem escovas de dentes, escola com estruturas precárias, prédios que não comportam a demanda escolar do tempo integral. Mas a BNCC não faz nenhuma referência em como resolver este problema, apenas em formular um currículo. Currículo sem estrutura, no quesito estrutura predial, não motiva e não gera resultado. Sem contar que não há referências ao cuidado com o meio ambiente, ações formativas voltadas para a saúde e bem-estar daqueles que estão em contato direto com os jovens. Abre aspas. Cepas. Como defender um tal princípio diante da eventual ausência de políticas efetivas que visem ajudar as escolas a adotarem propostas formativas voltadas para a saúde e o bem-estar, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os ambientes sociais e profissionais? Como fazê-lo em escolas onde muitas vezes as crianças sequer contam com escova de dentes e merenda decente? Como, no que diz respeito à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, em contexto de tamanha precariedade, com mais da metade da população brasileira sem acesso à rede de esgoto, defender um direito à aprendizagem que nos sugere coisas como boa dieta, medicina natural, hortas orgânicas, reutilização e reciclagem de materiais, compostagem, etc. Fecha aspas. Fez-se, então, uma consideração positiva que houve no texto da proposta da BNCC de 2015, além dos direitos e aprendizagens, os ideais e valores importantes que devem guiar a educação. Para que se possa ter um aprofundamento do real cenário do sistema de ensino, além, claro, das demais políticas públicas existentes para a melhoria da educação, bem como é considerável haver expressões como trabalho docente e infraestrutura escolar. Para Felipe Cepas, é de suma importância incluir a filosofia como componente curricular obrigatório, como um currículo que tenha os objetivos de aprendizagem,
nomenclatura utilizada na BNCC para indicar quais conteúdos deveriam ser estudados que possibilitassem aos professores o seu protagonismo. Para CEPAS, abre aspas, entendemos que o melhor formato dos componentes curriculares é aquele que propicia uma maior abertura e variedade das respostas ao texto curricular oficial, possibilitando o protagonismo de professores e alunos, fecha aspas. Contudo, há uma lacuna que ele aponta e é quase insistência dos temas das questões de gênero, diversidade sexual, misoginia e homofobia. Antes de adentrar no parecer de CEPAS, venha à memória quando foi a Câmara Federal, a BNCC de 2016. O deputado Rogério Marinho criticou-a por ter um viés ideológico de esquerda. Pautas essas que nosso autor apresenta como ausente nesta versão de 2015. São consideradas de esquerda e, para ele, são temas que devem ser trabalhados em diversas etapas da educação básica, pois, nas palavras dele, trata-se, sem dúvida nenhuma, de temas fundamentais de uma formação escolar voltada para a democracia e a igualdade social e a responsabilidade do Estado para com a redução de inaceitáveis índices de violência da sociedade brasileira. Fecha aspas, Felipe CEPAS. Os componentes curriculares da BNCC deveriam, segundo CEPAS, seguir um modelo minimalista, com conteúdos e objetivos os mais claros e sucintos possível. Pois, se há pretensão de ser uma base comum, sem se levar em consideração as diversas realidades existentes, nas mais diversas regiões do país, abre aspas, sirva efetiva e exclusivamente de meras sugestões de percursos educativos, respeitando as especificidades de cada área do conhecimento, de cada rede de ensino e de cada contexto escolar, de cada sala de aula, fecha aspas. Ao mesmo tempo, proporciona para os professores do componente curricular de filosofia um maior engajamento e um protagonismo ao ministrar as suas aulas. Esta versão da base comum proposta continha conteúdos comuns ao conteúdo componente curricular de filosofia. Contudo, Felipe CEPAS faz uma série de ressalvas quanto não estando claros de maneira suficiente, podendo gerar várias interpretações ou até lacunas e falhas no estudo da filosofia. Contudo, como a organização curricular precisa ser mínima, tendo em vista a pluralidade da educação brasileira, mas necessita ter uma conexão clara. Sem isto, pode afetar o ensino. Um ponto importantíssimo levantado por ele é a falta da história da filosofia, mas uma história da filosofia ampla, não apenas a história da filosofia defendida tradicionalmente como os clássicos. Ele faz uma análise do objetivo de aprendizagem e apresenta uma reformulação dela para que se possa compreender as diversas histórias da filosofia. Felipe CEPAS apresenta-nos uma análise dura a respeito da BNCC proposta em 2015. Críticas no currículo, na ausência de políticas públicas para a formação de professores e de infraestrutura. Mostra-nos que um currículo mínimo, não um currículo minimalista, que não contém nenhuma proposta ou conteúdo. É melhor do que um engessado, pois a realidade das escolas públicas brasileiras é plural. Em uma mesma cidade, encontramos escolas com toda a infraestrutura necessária aos educandos. Por outro lado, encontramos escolas sem nenhuma infraestrutura. Mostrou-nos que não há espaço para tratar de temas que auxiliam a formação da responsabilidade e do respeito, temas que lidam diretamente com o diferente. Segundo ponto do professor Eduardo Barras. Eduardo Barra,
professor do Departamento de Filosofia da Universidade do Paraná, nosso coordenador nacional do mestrado profissional. Segundo Barra, o texto da apresentação das ciências humanas da BNCC é epistemologicamente vago. O motivo está nos direcionamentos dos enunciados, que não possuem clareza suficiente para a apresentação. Nas palavras dele, o texto como um todo é, repito, muito vago. O autor faz uma comparação ao texto da apresentação das ciências da natureza, que apresentam uma integração entre os conhecimentos abordados em todos os seus componentes curriculares, que, por sua vez, supera a individualidade, diferindo do texto das ciências humanas, que não há esta integração, precisando ser intensificado ações que levam à interdisciplinaridade, mas não apresentam. Contudo, a interdisciplinaridade, para Barra, não é sinônimo de generalidade. Para se ter a primeira, se fazem componentes curriculares com suas especialidades bem estabelecidas e claras. Isto ele define a partir de um documento de 2014 do MEC, intitulado Formação de Professores do Ensino Médio, etapa 2, caderno 2, Ciências Humanas. Para Eduardo Barra, a apresentação contida na parte das ciências humanas faz o contrário, abre aspas, confunde interdisciplinaridade com generalidade, e assim perde-se em fórmulas vagas na tentativa infrutífera de construir uma identidade de uma caracterização mínima para uma generalidade na qual a filosofia não se encontra bem contemplada, fecha aspas, Barra. Uma possível solução, segundo ele, é reescrever modificando o estilo utilizado nos parágrafos. Isto é, muitas das vezes são parágrafos sem coesão com temas que seriam comuns e postos de maneira seriada. Esse modo pode fragmentar a compreensão esperada, que seria a percepção do todo, ao aumentar a coesão entre as frases e escrever de modo claro, auxilia de maneira promissora a compreensão. Barra salienta que, infelizmente, a filosofia optou em ausentar-se em fazer uma definição de objetos gerais para a educação básica, como os componentes curriculares que compõem as ciências da natureza, biologia, química e física. Fizeram. Elas optaram por uma apresentação baseada em eixos comuns, conhecimento conceitual, contextualização histórica, social e cultural, processos e práticas de investigação e linguagens. Ao comparar essa estrutura com a utilizada pela filosofia, Barra deparou que ela privilegiou apenas o eixo do conhecimento conceitual, desconsiderando a contextualização, a metodologia e a linguagem. 3 eixos importantíssimos para a filosofia no seu estudo e ensino, gerando algumas consequências. No que tange à contextualização, segundo o professor, a ausência está diretamente relacionada à apresentação da filosofia estar focada apenas no que a BNCC chamou de expectativas dos educandos. Barra chama a atenção que a contextualização deve declinar-se sobre a história da filosofia. Contudo, é algo distinto de apresentar no próprio documento quais devem ser os filósofos a serem estudados. Segundo aspecto ausente, a metodologia, Barra enfatiza que a carência da leitura de textos filosóficos propostos na BNCC, no componente da filosofia, é muito evidente. Nisto, ele aponta 2 fatos para mostrar a relevância dessa leitura. Fez-se um recorte dos documentos oficiais do MEC, desde 99, que ressaltam a importância de leitura de textos filosóficos, e concluiu dizendo que, abre aspas, seria um retrocesso notável se o tema praticamente desaparecesse nas atuais BNCC. Há mais 2 elementos envolvidos na questão da leitura de textos filosóficos. O primeiro é o apoio que a filosofia pode dar para uma formação sustentável de leitores.
Isto quer dizer que, por meio dela, os jovens podem ser inseridos de modo efetivo em várias culturas densas e elaboradas, por intermédio de textos no sentido forte do termo. Em outras palavras, há uma agenda factível para um genuíno letramento filosófico. O outro elemento é reduzir o ensino de filosofia a leituras de textos filosóficos como um fim em si mesmo. Esse currículo mínimo, o currículo mínimo possibilita que cada professor possa percorrer por caminhos diversos, tendo em prática aquilo que lhes tem de melhor a ser oferecido. O intuito dos elaboradores, dentre os quais eu me incluo, foi priorizar a possibilidade do acontecimento nas salas de aulas e, a partir das aulas, a experiência de um pensar que possa ser efetivamente chamado filosófico. Segundo Barra, este minimalismo pode ser confundido e interpretado com um currículo mínimo. Barra levanta questões importantíssimas para a apresentação da filosofia, não deixando dúvida do seu lugar nem de seu papel na formação intelectual dos jovens. Por fim, mas não menos importante, o terceiro parecer da Patrícia Velasco. Patrícia Velasco, ela não utiliza a abreviação BNCC, ela utiliza a abreviação BNC no seu parecer. Então, quando referirmos na BNCC, vamos usar a nomenclatura que ela mesma utiliza, BNC. Isto é, a BNCC foi feita de modo coletivo, com uma avaliação aberta e pública, pois ela possui um caráter normativo que guiará toda a educação brasileira e a sua contribuição participativa em vigor é de suma importância. Patrícia Velasco faz um grande elogio à apresentação da BNC, que, abre aspas, o objetivo da BNC é sinalizar, fecha aspas. Essa sinalização é muito assertiva, pois propicia o direito à educação, orientando os currículos em volta daquilo que se pretende assegurar aos estudantes. Ademais, existe a parte diversificada que complementará o currículo de cada escola, tendo como referência da realidade de cada escola, estará em consonância com a base comum à cultura local. No subtópico proposto pela autora de seu parecer intitulado Sobre a área de ciências humanas e componente filosofia, há 4 ponderações: protagonismo, transversalidade, temas integradores e a Lei 11.684 de 2008. Segundo a BNC, o protagonismo humano é o pressuposto fundamental da área das ciências humanas. Contudo, isto é meio problemático, pois, muito embora o ser humano seja mesmo este objeto de estudo, mas defini-lo como protagonista, diversas abordagens criticarão tal preposição, abre aspas. Ainda com relação à área das ciências humanas, afirma-se que questões do contexto local e global são transversalizadas no conhecimento escolar da área, sem hierarquização, mas como unidade de conhecimento. E citam-se, por exemplo, as identidades, as alteridades, a ética, a estética, as ideologias, os modos de pensar, de crer e de agir das pessoas. Fecha aspas, Velasco. Segundo ela, autora, quando se quer transversalizar, pode ocorrer desses temas não serem abordados de modo filosófico, muito embora sejam temáticas filosóficas, inseridas no escopo da filosofia, mas ao serem trabalhadas de modo transversal, sem um critério, um viés filosófico, acaba-se a filosofia perdendo o sentido. O terceiro ponto que apresento são os temas integradores. São elas a ética, sustentabilidade, consumo, educação financeira, direitos humanos, a cidadania, culturas africanas e indígenas e tecnologias digitais. Estes temas propiciam uma experiência que perpassa um único objetivo de aprendizagem e interrelacionam as demais culturas, demais áreas do conhecimento.
com as suas vidas cotidianas, proporcionando ao estudante um olhar como um todo da formação. Mas, na área das ciências humanas, existe uma menção a serem trabalhados. Mas, no componente de filosofia, não se quer uma alusão a tais temas transversais e ela poderia contribuir com tal discussão. Para Patrícia Velasco, Travou a por fim, conexão. Desculpa. só vou concluir. Esses três autores nos abrem a discussão que traz alguns pontos que já em 2015 eles alertaram como importantes, como o caráter da filosofia como matéria própria, com suas especialidades, o investimento na educação, a transversalidade, todos esses temas são importantes, são. Só que quando nós tivemos a BNCC de 2018, com aquela atrocidade feita pela transição do Michel Temer, como atrocidade? Pois ele não ouviu os professores, ele demitiu, tirou toda a comissão, ele não ouviu os pareceres, fez algo somente sem consultar, sem ouvir os professores, algo que já em 2015 já estava sendo alertado como positivo, como algo que precisaria ser melhorado. Em 2018, nós não temos acesso a essas questões de contribuições filosóficas da filosofia nos pareceres. Teria mais algumas coisas, mas o meu tempo esgotou. Professora Ofélia? Obrigada, Ricardo. Jackson, parabéns pelo trabalho, né? É sempre um trabalho de fôlego, né? Quando nos debruçamos sobre os documentos, né? Fazer essa leitura analítica de documentos é sempre um esforço bastante grande, então, parabéns aí pela sua iniciativa. A minha questão para você, Jackson, é a seguinte: você disse que está no começo aí do seu trabalho, né? Mas a minha questão para você é assim: como você imagina que essa sua pesquisa pode contribuir para o ensino da filosofia? E se você acha que a BNCC é um documento bacana, né, que dê conta das demandas e necessidades dos nossos estudantes, principalmente de ensino médio, porque são poucos os lugares em que a gente tem filosofia no Fundamental 2, né? Então, de modo geral, é o ensino médio aí, o nosso público-alvo, digamos assim. Então, como é que você vê a BNCC? Qual a sua leitura filosófica da BNCC? Então, são bem objetivas, Ricardo, as minhas questões, porque assim o Jackson pode ter aí mais 5 minutinhos para colocar suas impressões. Vou passar para o Ricardo. Obrigado, professor Ofélia. Eu acompanho a sua pergunta. Jackson, me esclareça. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você me esclarecesse duas coisas. Quem é que encomenda os pareceres que você mencionou? É o Conselho Nacional de Educação, o MEC? Qual é a instituição que convida esses professores a darem esses pareceres? E depois eu queria conhecer um pouco mais o escopo do seu trabalho. Quer dizer, imagino que você mencionou como um primeiro capítulo, eu imagino que você deva se debruçar sobre a BNCC de 2018, ou você vai apenas examinar a proposta de 2014 e 15? Obrigado, Jackson. Pode responder, então. Minha pesquisa contribui no ensino de filosofia. Bom, a minha experiência de professor ela é pouca. Pouco que eu falo que eu sou 3 anos que eu dou aula, mas eu me formei já tem quase 8. Eu estava no seminário, então eu saí, enquanto eu estava no seminário eu não dava aula. Por isso que a minha experiência é pouca. A minha experiência de ensino de filosofia é uma experiência que eu aproveito
os conteúdos, aquilo que nós poderíamos aproveitar dos conteúdos de ética, história e filosofia, e, ao mesmo tempo, tento fazer uma leitura atual com os alunos para sair um pouco daquela leitura histórica apenas. E a atual BNCC, eu não sou muito, não apoio ela, porque eu não vejo ela muito filosófica. Tem, sim, a transversalidade, tem aquela questão toda dos conteúdos, só que quando você está em sala de aula, você pega o material, você não consegue trabalhar com os objetivos, com as competências e habilidades. É algo que é quase que impossível você dar conta na sala de aula de trabalhar daquela forma. Você pega uma habilidade que ela quer falar tudo e, ao mesmo tempo, você não consegue abordar a filosofia nela. Ela fala de geografia, ela fala de história, ela fala de sociologia, ela fala de filosofia. E do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, ela fala a mesma coisa. Então, eu não consigo compreender a BNCC como aplicação já na prática em sala de aula. Já entrando a resposta do professor Ricardo, eu tive uma troca, professor, de orientador. O meu orientador se desligou do mestrado. Então, eu mudei o foco da minha dissertação esse ano já bastante. A minha dissertação, ela começa já com a redemocratização do Brasil, com a volta à discussão filosófica, com a LDB, toda aquela discussão de filosofia no ensino médio, até que ficou somente os conteúdos só na LDB. Então, eu faço essa análise no primeiro capítulo, entro já nas discussões de algumas discussões das versões anteriores das BNCCs, e, ao mesmo tempo, eu vou já ligar alguns conteúdos de Deleuze, que o meu segundo capítulo eu vou pegar Deleuze para fazer um ensino de projeto de vida no terceiro, com uma desterritorialização do projeto de vida, para fazer conceitos, um mapa de conceito, fazer um projeto de vida relacionando projeto de vida, filosofia e sociologia. Mas cada uma dessas matérias tendo a sua singularidade. Não essa competência geral que não diz muita coisa. Mas fazer algo, sim, você pode trabalhar a interdisciplinaridade, como diz os 3 autores que eu usei no parecer, mas sem perder a característica de cada um deles. Você consegue. É por isso que eu vou pegar ainda uma disciplina nova, o projeto de vida, que eu leciono projeto de vida e filosofia. E uma professora de sociologia que trabalha sociologia. Quem recomenda, eu não pesquisei, mas eu creio que foi o MEC que encaminhou para os professores. Eu não pesquisei quem encaminhou a BNCC para fazer a recomendação dos professores da BNCC 2015. Essa resposta eu não tenho para o senhor. Muito obrigado, Jackson. Professora Ofélia? Eu estou satisfeita. Só vou fazer um comentário que não diz diretamente ao trabalho do Jackson, né? Mas entre nós aqui, filósofas e filósofos, né? É muito estranho um componente curricular se chamar projeto de vida, né, gente? Como se a vida não estivesse sendo vivida no momento em que a gente está na escola, né? Então, eu acho assim, já parto daí, né, que é um horror desse nome desse componente curricular, né? Parece que a gente só tem vida depois da escola, como aquelas escolas que fazem slogans. A gente prepara o aluno para o futuro, prepara para a vida, como se a vida estivesse fora dos muros da escola, né? Então, era só um comentário, assim, aleatório, né? Mas é porque
Eu sempre fico encanada com essa história de projeto de vida. Mas estou satisfeita, desejo sucesso aí no seu trabalho, viu, Jackson? Obrigado, professores. Sucesso, Jackson, na pesquisa e no trabalho profissional no ensino da filosofia.